Olá, meninos e meninas, boa tarde. Mais uma aula gravada, né? Para correção das nossas atividades, que é importante, esse feedback. E nessa correção da página 48, nessa questão 27, que é a primeira da página 48, ele nos pede o seguinte: dê nome, segundo a IUPAC, aos seguintes alcenos. IUPAC é a União de Químicos, né? A União Mundial de Químicos, onde eles decidem sobre as regras de nomenclatura. Primeira coisa que eu vou fazer é destacar a cadeia principal. Destaquei aqui a cadeia principal. Muito bem. Aí agora eu vou destacar também a ramificação e colocar o nome, que é um metil. Olha só, eu tenho a dupla próxima a essa extremidade e tenho a ramificação próxima a esta. Quem manda na numeração da cadeia? A dupla. Então, vou numerar os carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, fica 3-metil, met, et, prop, but, que são 4 carbonos. Número da dupla está entre o carbono 1 e o 2. Eu uso o número 1. Eno. Certo? 3-metil, but, 1-eno. Então, essa é a letra A. Na letra B, novamente o mesmo processo. Destaco aqui a cadeia principal. Depois que eu destaquei a cadeia principal, eu vou destacar a ramificação. Essa ramificação tem 2 átomos de carbono. Aqui é um etil. Então, agora eu vou numerar a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. Numerei a partir da extremidade mais próxima da dupla, porque é a dupla que manda na numeração. A dupla se encontra na extremidade, então aqui que eu começo a numerar. Então, vamos dar o nome. Primeiro, 2-etil. Então, vamos lá. 2-etil. Met, et, prop, but, pent. Então, aqui nós temos pent. A dupla está no carbono 1 e 2. Eno. Então, 2-etil, pent, 1-eno. Certo? Olha só. Aqui, então, agora na letra C, destacar a cadeia principal. Vamos contar os carbonos? Lembra que a cadeia principal é a maior sequência possível de átomos de carbono e que tem que ter a dupla junto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, professora, eu faço assim linearmente ou eu pego descendo? Eu faço linearmente, porque dessa forma a cadeia principal fica com o maior número de ramificações possível. Então, vamos lá destacar as ramificações aqui, ó. Então, vou dar um nome para elas, ó. Essa aqui é uma ramificação do tipo metil. Essa aqui é outra do tipo metil, essa aqui é outra do tipo etil. Por onde eu começo a numeração? Começa a numeração dessa extremidade, porque quem manda na numeração da cadeia é a dupla, a ramificação obedece. Então, vamos numerar 1, 2, 3, 4, 5. Met, et, prop, but, pent. A gente começa a dar o nome a partir das ramificações. Vou usar ordem alfabética. 3-etil. Aqui eu tenho 4,4, porque as duas ramificações estão no carbono de número 4. Dimetil. 4,4 dimetil. Tracinho. Met, et, prop, but, pent, porque são 5 átomos de carbono. A dupla se encontra entre 1 e 2, pent, 1, eno. Já a questão 28 é o caminho contrário. Ele nos dá o nome das cadeias e pede que a gente monte a estrutura desta cadeia, né? Então, eu vou pegar aqui a caneta e começar a montar. Primeira coisa, eu começo pela cadeia principal, que é essa aqui, ó. Eu sei que a cadeia principal tem 5 átomos de carbono, então eu vou montar 1, 2, 3, 4,
5 átomos de carbono. Entre o carbono 1 e 2, eu tenho a dupla. Vou pôr a dupla aqui, em dupla ligação. Aí, no carbono 4, eu tenho metil. 1, 2, 3, 4. Nesse carbono 4, o metil. E agora eu preencho com os hidrogênios que faltam. Aqui H2, aqui falta um H, aqui faltam 2 hidrogênios, aqui falta um H e aqui faltam 3, certo? Muito bem. Letra B. De novo, eu seleciono cadeia principal. But2eno. But, 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono. E agora, entre 2 e 3 é que está a dupla. Perfeito. E ele é um dimetil. O único lugar que dá para pôr metil é no carbono 2 e no carbono 3. Só que olha esse carbono aqui. Ele faz 1, 2, 3 ligações. Não é possível colocar os 2 metis nele. Então, eu ponho metil aqui. E o mesmo vale para esse carbono 3. Aí, eu coloco metil aqui também. Certo? Aqui eu completo com os átomos de hidrogênio que faltam. E a minha cadeia está montada. Próximo, letra C. Na letra C, eu seleciono novamente cadeia principal. X, 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aí, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2, entre 2 e 3, eu tenho a dupla. Agora, eu vou estudar as ramificações. Aqui no carbono 4, eu tenho 2 ramificações do tipo etil. Então, eu vou montar essas duas. CH2, CH3. CH2, CH3. Ah, professora, eu tinha espaço no meu caderno, eu montei para cima e montei para baixo, eu não fiz dobrada. Pode? Pode, lógico que pode. No carbono 2, ele tem a ramificação metil. CH3. E agora eu completo hidrogênio no resto das cadeias. H3, aqui está completo, aqui falta um hidrogênio. Aqui está completo, aqui faltam 2 hidrogênios. E aqui, 3. Certo? Bom, agora nós vamos fazer a letra D de doido. O que eu faço? Seleciono a cadeia principal e olho oct, 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou numerar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tô numerando esses... Eu numerei a letra C e a letra D, gente, porque como são cadeias maiores, fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Entre o carbono 3 e 4 tá o en. O que significa en? En significa dupla ligação. Então, no carbono entre 3 e 4 está a nossa dupla ligação. Beleza? No carbono 5, eu tenho uma ramificação do tipo etil. Então, vou pôr aqui, ó. CH2, CH3. Ah, professora, eu fiz dobrado. Pode? Pode, tá ótimo. No carbono 6, eu tenho metil. E no carbono 7, eu tenho mais 2 radicais do tipo metil. E agora, o que eu faço? Preencho com átomos de hidrogênio. Aqui faltam 2. Aqui falta 1. Aqui falta 1. Aqui falta 1. Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, onde ele está fazendo 3... Onde ele está fazendo 4, eu não coloco. Onde ele está fazendo 3, eu coloco 1. Onde ele está fazendo só uma ligação, eu ponho 3 hidrogênios. E está corrigida a questão de número 28. A questão de número 29, qual a fórmula molecular do 2-metil-pente-2-eno? Antes de montar a fórmula molecular, eu vou montar a estrutural. Essa aqui é um tipo de fórmula estrutural. E depois dela eu tiro a molecular. Então, vamos lá? Pente-2-eno. Eu tenho, então, uma cadeia com 5 átomos de carbono. 1, 2,
3, 4, 5. Entre o carbono 2 e 3, eu tenho a nossa dupla ligação. Coloquei a dupla. No carbono 2, eu tenho o radical metil. CH3, CH3. Aqui vai um hidrogênio. Aqui vão 2 hidrogênios e aqui vão 3 hidrogênios. Agora ele pede a fórmula molecular. A fórmula molecular é aquela que indica a quantidade e os tipos de elemento químico que existem numa molécula. Essa aqui é a estrutural. Então, essa aqui, gente, é a estrutural. E agora eu vou fazer a molecular. Vou contar, então, quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Quantos de hidrogênio? 3, 6, 9, 10, 12. Tá aí. C6H12. Essa aqui, ó, que é a fórmula molecular. Pronto, corrigida a 29. A questão de número 30 aí do livro, da página 48, ela nos dá 3 cadeias e nos dá 5 alternativas com o nome de cada cadeia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o nome nas cadeias e aí a gente procura as alternativas, tá joia? Então, aqui, pondo o nome na cadeia, primeiro eu seleciono a principal, com o maior número possível de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui, ó, eu vou marcar ela, a cadeia principal dessa forma, ó, tá? Então, isso aqui é ramificação, isso aqui é o metil, e isso aqui é ramificação também, ó. Isso aqui, metil, certo? Bom, sendo assim, agora eu vou numerar a partir do carbono mais próximo da extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui, ó, 2,3 de metil. Met, et, prop, but, pent. Aqui, ele deu, eu tô olhando aqui a questão, ele deu o nome antigo, então vou pôr a numeração aqui fora, ó, 1 penteno. Professor, o que que indica esse 1? Esse 1 indica que a dupla ligação, que é o en, né? Oh, meu Deus, eu marquei no en errado, é esse en aqui, gente, perdoa a professora, não é esse, mas enfim, é o en. É a dupla ligação, encontra-se entre o carbono 1 e 2. Bora aqui pro próximo? Nesse próximo tem uma pegadinha, a dupla tá descendo, a cadeia tá dobrada. Mas eu tenho que considerar isso aqui como fazendo parte da cadeia principal. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 para cá. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai pegar descendo aqui como a cadeia principal, certo? E essa aqui, ó, é a nossa ramificação do tipo etil, tá? Numerando 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aí 2 etil, 1 penteno. Esse aqui, selecionar então a cadeia principal. Aqui nós vamos destacar a ramificação que é metil, certo? E vamos numerar a cadeia 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó, eu vou numerar daqui pra cá, porque daqui pra cá a dupla fica entre 2 e 3. Se eu numerar daqui pra cá, a dupla vai ficar entre 3 e 4. E eu sempre tenho que priorizar a menor numeração para dupla ligação. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aí, ó, 4 metil, met, et, prop, but, pent. 2 penteno. Então, olhando no livro, a alternativa correta é a letra B de bola, certo?
Vamos agora para a questão de número 31. A questão de número 31 tem algumas afirmações sobre esta cadeia aqui. Antes da gente pegar a questão para ler, vamos dar o nome para ela, que daí a gente já resolve uma parte da questão. Então, eu marco aqui a cadeia principal, marquei a cadeia principal e agora a gente vai destacar as ramificações. Então, essa aqui é metil, essa aqui também é metil. Agora, o que que eu faço? Eu numero a cadeia. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho o metil no carbono 2 e outro no 3. Então, fica assim, ó, 2,3 dimetil, met et prop but, but 2 N. Esse é o nome dessa cadeia. Agora, nós vamos pegar o livro e vamos ver quais são as afirmações. É correto afirmar que apresenta a cadeia carbônica aberta? Sim. Ramificada? Sim. Saturada? Não. Apresenta dupla, é insaturada. É um hidrocarboneto de cadeia carbônica fechada? Não, é cadeia carbônica aberta. É o dimetil 2-buteno? Vamos guardar essa aqui. É um alcano? Não, é um alceno. Apresenta 2 radicais etil em sua estrutura? Não, metil. Então, ele é o dimetil 2-buteno. Professora, por que não colocou a numeração aqui? Ele não colocou a numeração aqui, vamos voltar na cadeia? Porque não existe outro lugar para que esses 2 radicais metil se encaixem nessa cadeia. A única forma de você ter 2 radicais metil encaixando numa cadeia dessa é essa. Um radical no carbono 2, outro radical no carbono 3. Certo? Bom, vamos passar aqui para a questão 32. A questão 32 também é da gente dizer falso ou verdade em alguns itens que estão ali. Antes de dizer falso ou verdadeiro, vamos aqui selecionar a cadeia principal e dar o nome. Então, aqui, ó, vou pintar a cadeia principal, que é aquela que tem o maior número de átomos de carbono, e que contém a dupla ligação. E agora, nós vamos destacar as ramificações e pôr o nome nelas. Essa aqui é o radical do tipo metil, esse aqui é o radical do tipo metil, e esse aqui é o radical do tipo isopropil. Numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira coisa, a gente vai colocar aqui os nomes, né, dos radicais. 2-isopropil, deixa eu pôr aqui o nome. 2-isopropil. 3,4-dimetil, 3,4. Dimetil. E met et prop but pent x. X. 1 eno. Pode aparecer também um hexeno, tá? Com todo esse nome, mas vem aqui um hexeno. Vou colocar aqui ou. E aí, nós vamos pegar agora a afirmação aqui, né? Essa questão 32 Mackenzie. Sobre o composto cuja fórmula estrutural é dada abaixo, fazem-se as afirmações. É um alceno? Verdade. Então, onde tem o item 1, correto. Possui 3 ramificações diferentes entre si? Falso. São 2 iguais aqui, ó. Esse metil é igual a esse metil. Então, essa 2 é falsa. Então, já não é essa. Vai sobrar 4 aqui, ó. Apresenta essa fórmula molecular? Já vamos ver. Possui total de 4 carbonos terciários. Então, vamos marcar aí os terciários. Vou pegar aqui outra cor de caneta. Vamos marcar os carbonos terciários? Esse aqui é um carbono terciário, o 4. Esse carbono 3 também é terciário. Esse carbono 2 também é terciário. Realmente, ele tem 3 carbonos terciários. Vamos agora fazer a fórmula molecular, carbono e hidrogênio. Então, essa aqui é a estrutural, eu vou fazer a molecular, tá? A fórmula molecular, eu vou riscar aí os números de carbono. Eu tenho 6 carbonos aqui, 7, 8, 9, 10, 11. 11 átomos de carbono.
Vamos ver os hidrogênios? 3 com 3 é 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 22. C11H22. Lá na questão ele diz que apesar de ter a fórmula molecular C11H22, está correto até aqui, não é um hidrocarboneto, é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto, gente? Hidrocarboneto, ele sim, é um composto orgânico formado apenas por carbono e hidrogênio. Então, essa é a definição de hidrocarboneto. Ótimo. Agora eu estou lá na página 54 e na página 54, a questão de número 33 diz o seguinte: ele quer a fórmula molecular desse composto, nona 3,5 de eno. Eu vou primeiro montar a fórmula estrutural e depois eu faço a molecular, tá? A estrutura, nona, 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Agora, eu vou numerar os meus carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque entre o carbono 3 e 4 eu tenho uma dupla ligação. Então, aqui entre o carbono 3 e 4 eu tenho uma dupla. Aqui é di, ó, di. Se é di, é porque eu tenho duas duplas ligações, certo? Então, entre o carbono 3 e 4 eu tenho uma dupla. E entre o carbono 5 e 6 eu tenho outra dupla ligação, correto? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar hidrogênios na minha cadeia. H3. Lembra que eu não posso colocar o carbono para fazer mais de 4 ligações. E eu não posso pôr o meu carbono para fazer menos. É sempre 4 ligações. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho outro hidrogênio. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho um. Aqui 2, aqui 2 e aqui 3. Aí agora eu vou montar a minha fórmula molecular, né? Lembrando que essa aqui, ó, é a fórmula estrutural. A fórmula molecular. Então, são 9 átomos de carbono, C9. Aqui, ó, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16. C9H16. C9H16, olhando aqui, né, no nosso livro, a alternativa que tem C9H16 é a letra D. Então, resposta da alternativa D. Na questão de número 34, é bem parecida com a 33, só que ele me pergunta apenas o número de átomos de hidrogênio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a cadeia. But significa que aqui na cadeia principal tem 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Coloquei os 4 átomos de carbono, tá? Entre o carbono 1 e 3 tem uma dupla, então eu vou pôr dupla aqui, ó. 1, 2, né? Vou numerar para entender melhor. 1, 2, 3, 4. Então, aqui entre 1 e 2 tem, e entre 3 e 4 tem também. Eu tenho no carbono 2 uma ramificação do tipo metil. Lembrando, gente, que as ramificações nunca vêm na ponta. Elas sempre vão vir a partir do segundo carbono, elas ficam no meio da cadeia, é um ramo da cadeia, não é a ponta, senão seria continuação e não ramificação, tá? Agora, eu vou completar aqui com os átomos de hidrogênio, H2, aqui tá completo, aqui tem um hidrogênio e aqui tem 2. Então, a fórmula molecular, né? 1, 2, 3, 4, 5, como ele mesmo disse, essa fórmula molecular tem 5 átomos de carbono
Hidrogênios, 2 mais 1, 3, 6, 8. C5H8, essa aqui é a forma molecular, né? Então, nós temos aí na letra C de coração. Bom, agora, na próxima questão, que é a 35, ele nos pede o nome do composto e ele nos dá na questão essa estrutura aqui. Então, para descobrir o nome do composto, eu vou destacar aqui a cadeia principal. Destaquei aqui a cadeia principal. Por que eu não saio contando? Gente, porque eu tenho aqui as duas duplas, e essas duas duplas, vou marcar aqui com a setinha, elas fazem parte da minha cadeia principal, né? Então, vou destacar aqui as nossas ramificações. Essa ramificação aqui é do tipo metil, essa aqui também é do tipo metil. E essa ramificação, met-et, é do tipo etil. Vamos numerar? Olha, eu tenho ela aqui na ponta. 1, 2, 3, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Numerei dessa forma porque aqui, ó, a dupla vai ficar com a menor numeração possível e também as ramificações. Então, vamos pôr aqui o nome das ramificações, né? Eu tenho 4-etil. Aí, depois, 2,4-dimetil. Met, et, prop, but, pent, ex, ept. Ept, ou hepta, né? Porque aqui tem hepta. 1,5 dieno. Agora, deixa eu pegar aqui. Vai ser 2,4-dimetil. Ele colocou a numeração antiga, ó, é a letra A. 2,4-dimetil, 4-etil, 1,5-heptadieno. 35, resposta, letra A. Correção finalizada.